Olá, eu sou Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher. Nós estamos recebendo duas mulheres incríveis, né, que fazem parte do PV e falar sobre mulher no legislativo, os desafios dessas mulheres é o que o nosso podcast vai conversar nesse decorrer. Lohana. Lohana, a nossa queridíssima, que deixou de ser menina, passou que a gente chamava a nossa vereadora uma menina, né. A Lohana vem se destacando hoje, depois de vereadora, hoje é deputada, na defesa da igualdade de gênero, até sofre muito, ela vai falar um pouco sobre isso, sofre muita violência com relação a isso, mas a proteção das mulheres contra a violência, a presença feminina, a Lohana é uma voz ativa no parlamento, né, então ela atua muito na construção de políticas públicas que impulsionam a participação das mulheres nos espaços de decisão, enfrenta muitas barreiras, e a gente vai conversar sobre isso com muita tranquilidade. Então, queria, ouvir um pouco a nossa queridíssima deputada estadual por Minas Gerais, a nossa deputada do PV, né. Vamos ouvir então a Lohana. Sheila, estou muito feliz, obrigada por me receber e ao lado da Cláudia, que eu vi o grande trabalho que já fez e que está fazendo também, então eu tenho certeza que vai ser uma perspectiva de um bate-papo muito legal para que a gente possa ouvir as mulheres do nosso partido que estão trabalhando, que estão crescendo, que estão mostrando caminhos e para que a gente possa também se encontrar e fazer juntas, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a gente pode sentir lá na nossa cidade, lá no nosso estado, que a gente está um pouco sozinha, mas quando a gente dá as mãos umas às outras, a gente percebe que tem condição de fazer muita coisa grandiosa e nada grande nunca foi feito sozinho, né. Então estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Opa! É muito bom conversar com você, estar com você. Bom, e a Cláudia, olha só, lá a gente saiu lá de Minas, um estado com mais de 800 municípios, né, e vamos lá para o Tocantins, ali perto do nosso Acre, né, que eu sou lá do Acre, mas não tão perto, mas é o norte, né. Então a Cláudia, nossa deputada estadual, a Cláudia, tem cumprido o mandato, mas já vem com uma experiência adquirida, foi vice-governadora do estado do Tocantins, ali no período de 2015, 2018, e com a cassação do governador, ela assumiu como nossa governadora, nossa primeira governadora do PV, que legal, né. Hoje também como presidente estadual do Partido Verde do Tocantins, e também uma voz ativa, na defesa das pautas cruciais para o futuro do estado do Tocantins e aí a gente espera que do Brasil também. Sustentabilidade, meio ambiente, turismo, né, que ela trabalha muito isso. E o seu trabalho é focado em ações que promovem desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade de vida da população. Então, vamos ouvir nossa querida Cláudia Leles. Uma alegria grande poder estar participando nessa manhã aqui junto com a nossa deputada Lohana, ela que tem feito um trabalho incrível também lá em Minas Gerais, saiu de vereadora, foi para deputada estadual, agora vai enfrentar um novo desafio, né? Vai para deputada federal nessas próximas eleições. Nossa pré-candidata. Exatamente. E é esse exemplo que a gente quer dar para as mulheres, né? Que elas podem sempre mais, que elas têm que acreditar no trabalho delas. Então, quero te parabenizar, Shirley, por toda essa atuação, esse protagonismo que você sempre teve no partido à frente do fortalecimento da mulher. E eu tenho certeza que esse programa vai trazer bons frutos para a gente, não só para o partido, mas para o Brasil. Que o que a gente precisa é poder ter um país mais igualitário, mais justo, e a gente só vai conseguir isso quando as mulheres ocuparem os mesmos espaços que os homens e que sejam reconhecidas da mesma forma. Essa é a nossa luta, a nossa bandeira, e o que precisar da nossa contribuição, nós estamos aqui à disposição. Tenho certeza que a Lohana também, é como ela disse, né? De mãos dadas a gente consegue fazer a diferença, sempre. Toda certeza. É um privilégio ter essa conversa com vocês. É um privilégio, meu Deus, é uma alegria imensa, meu coração palpita. Porque assim, a gente conversa por telefone, mas não é igual, né, estarmos aqui nos colocando à disposição da comunidade com as nossas, né, com as nossas conversas aqui olho a olho. Bom, Cláudia, para a gente começar então um diálogo, quero saber de você, Cláudia. O que motivou dizer sim
né? O que te motivou dizer sim para a política lá atrás, né? Porque já faz até um tempinho, né? Porque todo esse tempo que você passou como vice-governadora, o que te levou a dizer esse sim, com tudo ainda tão incerto? Na verdade, minha história é uma história um pouco inusitada, né, você acompanhou de perto, Shirley, e assim, eu comecei a política, acho que do meio inverso, né, eu já comecei como vice-governadora, foi uma indicação inclusive do partido, quando teve que indicar um nome para ocupar a vaga do Partido Verde, todo o Partido Verde, de forma unânime, indicou o nosso nome, a gente assumiu essa vaga aí de vice-governadora, e eu digo que talvez tenha sido um dos maiores desafios da minha vida, né, a gente já começar num cargo, que é o segundo cargo mais importante do estado. Eu fui a primeira mulher eleita vice-governadora do estado do Tocantins. A gente sabe, né, da dificuldade da mulher na política e existe todo o preconceito, a gente sabe disso, e pior, é um preconceito velado, que todo mundo diz que não, que é igual, que é a mesma coisa, mas nós sabemos que não é a mesma coisa, né? Nem na política, nem fora da política. Se discute muito a questão da igualdade, do salário da mulher e do homem, os espaços que que têm que ser ocupados pelas mulheres. Então, assim, foi um desafio muito grande. Então, logo de início, eu percebi que eu tinha que trabalhar dobrado. Então, a mulher sempre tem que fazer muito mais, sempre tem que trabalhar dobrado, sempre tem que falar 2, 3 vezes para poder ser ouvida, para poder chamar a atenção, para as pessoas poderem prestar atenção. E aí eu tive essa grande oportunidade que foi colocada na minha vida. Eu sempre falo que, eh, Deus colocou a mão e a gente conseguiu construir uma história. Então, acredito que foi uma missão que foi colocada na minha vida e com um grande desafio, com muito trabalho, e que a gente tem até hoje. Até hoje eu te digo que mesmo tendo sido vice-governadora do estado, deputado por um mandato, deputado no segundo mandato, e eu estou trabalhando aí, às vezes a gente tem que trabalhar dobrado para que o nosso trabalho seja reconhecido. O trabalho da mulher sempre é mais duro, a gente sempre tem que fazer mais para poder ter esse reconhecimento. Quero só fazer aqui um ajuste que você disse que quando o governador foi cassado, eu assumi, né. Eu, na verdade, assumi o estado várias vezes como Ah, vice-governadora, como sim. governadora em Sim, exercício. sim. Quando ele saiu, eu saí junto dele, naturalmente, nossos processos foram separados, porque apesar de ter sido uma questão eleitoral, eu não comunicava com aquele problema que ele estava Sim. respondendo aquele processo, tanto é que eu me candidatei e ganhei para deputada estadual, só para fazer esse Ah, reparo. tá, com certeza. Perfeito. Bom, ainda enxergando lá atrás, né, qual foi o momento decisivo, que mostrou que mulher na política seria diferente e desafiador? Acho que foi logo nos primeiros dias, né, logo nos primeiros meses que eu assumi, eu já percebi que a gente, como eu disse, tinha que realmente dar duro, trabalhar dobrado, para você poder ser reconhecida, ser ouvida e ser vista. Então, logo que eu entrei para a política, eu sabia que o negócio era arregaçar as mangas, ainda mais eu que estava com uma missão grande na mão. Além de ser vice-governadora, eu tinha todo um legado, né, da história política do Marcelo Leles, que era o deputado antes e sempre foi muito forte, um deputado muito respeitado, um político, sempre foi o nosso líder do Partido Sim, Verde no sim. estado do Tocantins, e eu precisava manter as nossas lideranças, né, junto conosco, então foi um desafio realmente dobrado Dobrado. e grande. Mas como todo desafio, eu digo que galo apertado é que canta bonito, né? Pronto. Então, todo desafio duro é o desafio que a gente gosta de fazer, porque a mulher é assim, né? A mulher dá conta de tudo, basta ela acreditar e querer que a mulher dá conta. Com certeza. Bom, e quanto a você, Lohana? Você entrou jovem na política, tem se destacado por pautas que defendem presença feminina no parlamento. Qual foi o momento em que você percebeu que a sua presença ali poderia abrir portas para outras mulheres? Eu tenho alguns casos muito emblemáticos, assim, e meio divertidos, meio trágicos, dependendo da ótica que você tem. Aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio. Mas eu me lembro de um, assim, que foi muito simbólico. Quando eu estava vereadora, e eu sempre conto esse caso, eu era vereadora da oposição. E havia uma amiga vereadora da base do governo, e a gente se dava muito bem.
Éramos só nós 2 mulheres na Câmara Municipal, totalizava 17 vereadores, Cláudia, mas nós éramos só 2 mulheres. E aí, ela era da base, eu da oposição, e ela consideravelmente mais velha do que eu. Eu tinha 25 anos, a vereadora a vereadora Ana Paula, ela já tinha mais de 60 anos. Não. Então, ela tinha aquela maturidade que só a vida dá pra gente. Eu acho que eu tô melhor aos 30 do que eu era aos 25. Se Deus quiser, eu vou estar melhor aos 40 do que hoje aos 30. Porque a gente tem que caminhar, né, do verde pro maduro. Então, nessa época, a gente propôs um projeto juntas, que já deu um bafafá, porque eu era da oposição, ela era da base. Nós propomos um projeto juntas da dignidade menstrual. Foi aquela época que muito se falou sobre isso, né? E aí, na época, houve uma rejeição muito grande de parte dos colegas vereadores, que armaram uma tromba, uma cara feia, e começou um bafafá. Sabe aquele burburinho, aquela conversa de bastidor? Porque ninguém tinha coragem de falar isso no microfone, num pronunciamento oficial. Aquele bafafá de bastidor, de vereador falando assim, parece até que mulher só começou a menstruar agora. Que bobeira, nunca teve isso, agora vai ter que dar absorvente para os outros. E eu, com 25 anos, vinda do movimento estudantil, queria língua pendurar os solta. cartazes, xingar os vereadores, ir para a imprensa, eu queria fazer uma confusão. Graças a Deus havia Ana Paula do meu lado, porque a Ana Paula, muito mais madura, falou assim, alto lá, Lohana, a gente não vai fazer isso não. Faz uma lista aí dos comércios que você tem amizade. Aí eu fiz a lista. Aí ela fez a lista dela. A gente vai colocar umas caixas para arrecadar absorventes de doação durante todo o período de tramitação do projeto nas comissões. E a gente vai deixar nesses comércios e vamos divulgar nas nossas redes. Aí eu, tá, mas e daí ela? E daí que você espera? Quando o projeto ficou pronto para votação, teve a reunião de líderes, eles decidiram que ele seria pautado. Ela falou: arrumei uma caminhonete, vamos buscar essas caixas nos comércios hoje à noite. Nós saímos buscando. Gente, vocês duas não imaginam, não. Era tanto absorvente, mas as caixas, elas não foram suficientes. Os comerciantes começaram a colocar em caixas próprias deles, que não estavam estampadas. Foi muito absorvente, muito, muito, muito. No dia da votação, nós enchemos o plenário com as caixas. Era tanta caixa, mas tanta caixa, que os vereadores ficaram assim. Tinha mais de 15 caixas, tranquilamente. Caixa grande, lotada de pacote de absorvente. Como que os vereadores iam votar contra aquele projeto? E aí, tanto o discurso da Ana Paula quanto o meu foi para dizer: esse é um projeto que tem o apoio da comunidade. E a prova que tem o apoio da comunidade é que a comunidade fez doações para provar que tinha o apoio da própria comunidade durante o período de tramitação. E a gente começou a colher relatos de pessoas que contavam: a minha mãe me contou que viveu isso, a minha tia viveu isso, a minha avó faltou, a minha tia-avó faltou de escola porque tinha que colocar paninho e quando o fluxo estava muito intenso, o paninho não segurava, porque não tinha dinheiro para comprar absorvente. E é uma falta de senso tão grande, né? Porque, perceba, a gente está num momento em que as pessoas estão com dificuldade de comprar alimento. O país melhorou um pouco em relação ao que viveu no último governo, mas as pessoas estão com dificuldade financeira. Então, entre comprar o arroz e o feijão de todo dia e comprar um pacote de absorvente, o que vai ser comprar? Pois é. Então, esse momento foi muito simbólico para mim, porque eu percebi que a gente, na política, a gente abre espaço mesmo e a gente discute as estruturas, né? E veja bem, Gílio, o tanto que é importante essa bandeira para defendeu. E eu sempre gosto de dizer a importância da mulher na política justamente por momentos como esse. A mulher é que vive. A Então, a sensibilidade. gente precisa, quando eu digo uma sociedade justa e equilibrada, a gente precisa dos homens e de mulheres na política. Porque esse olhar é só quem passa por Com isso. certeza. Então, é um projeto que foi apresentado por uma mulher porque ela sabe exatamente o que é isso, ela vive na pele. Essa é a importância Gente, da mulher na política. e eu vou quebrar o protocolo, porque não, a gente tem um roteiro a seguir, mas eu preciso quebrar o protocolo. Eu, na minha adolescência, eu tenho 62 anos, com essa carinha de, né? Mas eu não, eu venho de uma família muito pobre e eu sou da época do paninho. Imagina. Só que piorou só um pouquinho, porque eu também sou da época que eu resolvi enfrentar, né, e engravidei do namorado. Mas assim, achando que era esperta, no mês que faltou a menstruação, cadê o paninho estendidinho lá? Porque o paninho não é só usar o paninho. Ainda tinha o constrangimento de você ter que lavar aquele paninho para usar no próximo mês. E no próximo mês, cadê o paninho? A mamãe disse: Shirley, cadê os seus paninhos? Ah, Descobriu que eu estava grávida e tá aí minha filha. com um mês ela descobriu.
Pronto. E tá aí minha filha de 43 anos hoje, Shelly, amor da minha vida. Mas, Lohana, se se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria, a Lohana daria, que estava começando, para quem está começando, principalmente, como enfrentar essas barreiras impostas por um ambiente tão masculino? Eu acho que a gente tem uma frase que fala, acho que ela é do Che Guevara, que fala que a gente tem que endurecer sem perder a doçura. A ternura. É, a ternura. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Houve momentos em que eu percebi que eu tinha endurecido demais. E aí eu fiquei só dura. Porque eu tinha que enfrentar, tinha que enfrentar, tinha que enfrentar. E houve momentos em que eu percebi que eu estava muito sensível ao que estava acontecendo. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas para a mulher que vai entrar na política hoje. Mas entender também que hoje o cenário é melhor do que era 5 anos atrás, quando eu fui candidata a primeira vez. É melhor do que era 12 anos atrás, quando a Cláudia foi candidata a primeira vez, e ainda mais ao desafio de vice-governadora. Então, assim, eu acho que cada mulher que está na política, ela faz a sua caminhada para abrir o caminho para a próxima, para deixar melhor para a próxima. Vamos imaginar o que a Luísa Erundina, o que a Benedita, o que essas grandes mulheres viveram para que a gente pudesse estar aqui hoje vivendo um pouquinho melhor como mulheres na política. E que a gente consiga construir um cenário para que as próximas talvez não precisem nem endurecer tanto, elas possam ser quem elas são. Porque a verdade é que ninguém dá espaço pra gente sentar na mesa, né? Eu brinco muito quando eu falo com as chapas de vereadoras nossas e converso nas cidades, eu falo, gente, a mesa da política, ela já tá toda ocupada. Tá todo mundo buscando a reeleição, a maioria são homens, o povo tem mais dinheiro que você, tem mais poder que você, tem mais relação que você, vem de família mais influente que a sua com frequência. Então, assim, você vai pegar seu banquinho, você vai se desvencilhando e se encaixando, e quando você vê, você tá sentada na cadeira. Mas tem que ter resistência, né? Não pode quebrar, quebrar com esses ataques. Então, eu acho que é isso. É um pouco de endurecer sem perder a ternura. Com certeza, que coisa maravilhosa, né, de ouvir. Bom, Você acha que é? você concorda? Então você, Eu concordo. você manter o seu posicionamento, mas sempre com um olhar, a sensibilidade e a ternura que é da mulher, né? Que é o que faz a diferença. E que eu acho que é o que a população espera da gente. Muito bom. Bom, a gente já está próximo a encerrar, mas eu tenho aqui para vocês duas, tá? Cláudia pode começar, não é por questão de idade. Que a nossa deputada já está. alfabética. Questão alfabética, né? Então, considerando o tema mulherar no legislativo, né, desafios e conquistas, quais pautas vocês, como representantes femininas, né, consideram prioritárias para avançar na garantia do direito, enfrentamento das desigualdades de gênero? Eu penso assim, nós temos 3 frentes que são fundamentais nesse sentido. Uma delas é justamente o combate à violência contra a mulher. Isso é uma pauta assim que ela tem que ser enfrentada e que a gente precisa de resultados concretos, e muito se fala e eu vejo pouco resultado concreto acontecendo. Então, assim, índice de feminicídio é uma coisa que preocupa todos Só nós. cresce, né? O outro é a questão econômica, financeira mesmo. As mulheres precisam dessa oportunidade, desse apoio, para elas poderem ter estabilidade financeira. E a terceira é a questão de ter a voz no poder. É a mulher na política mesmo, é a mulher, seja no espaço privado ou político, ela poder ter a voz respeitada como a voz do homem. Eu acho que são 3 pilares fundamentais. Não tem como você falar de igualdade se você não garante a segurança da mulher no seu próprio lar, se você não dá condições financeiras para a mulher, para ela poder se sustentar, sustentar o filho, e se também a gente não tem esses espaços garantidos para a mulher. Então, eu acho que a gente, enfrentando esses 3 pilares, a gente consegue ir avançando cada vez mais um pouco. Acredito que seja isso. Perfeito. Eu concordo perfeitamente com as três questões que a Cláudia trouxe. Acho que a questão do combate à violência contra a mulher é muito sintomática, né? Porque ou a gente trata a mulher como gente e entende que mulher é gente, ou a gente não trata, porque não existe meio gente, não existe meio cidadão, não existe meio detentor de direitos. Ou você é detentor de direitos ou você não é. Ou a sua integridade tem que ser garantida pelo Estado e pelo poder público, ou na verdade ela de nada vale.
Então, o que eu percebo é que, assim, é um pouco cansativo que ano após ano a gente tenha que fazer campanha, ligue 180, mulher não tem que apanhar, em briga de marido e mulher a gente mete a colher assim. É um pouco cansativo também, porque a gente percebe que a gente avançou tanto em tantas áreas, mas nessa que é tão central sobre a nossa dignidade, sobre o nosso direito de efetivamente sermos cidadãs, a gente avançou muito pouco. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir avançar nesse aspecto quando a gente tiver um orçamento público com perspectiva de gênero. E aí esse é um debate que eu entendo que o Congresso Nacional precisa fazer, porque o orçamento precisa ter uma perspectiva de gênero. Não dá para a gente ter estados que estão no mesmo patamar ou diminuindo os investimentos nas suas delegacias de atendimento exclusivo à mulher, que estão diminuindo os investimentos nas suas patrulhas de combate à violência doméstica da Polícia Militar, eu não sei como chama no Tocantins, mas lá em Minas Gerais a gente tem as DEANs e a gente tem a PPVD, que são as patrulhas que fazem o combate à violência doméstica da Polícia Militar, a DEAN é da Polícia Civil. E o Estado não avança grandemente nos investimentos. Então, assim, mas a gente percebe que isso acontece no país inteiro. Apesar do meu governador especificamente, eu estou na oposição e não acredito que ele faça um excelente trabalho, a gente percebe que isso acontece nos outros estados também. Então, se o problema está diagnosticado, quais estão sendo as medidas tomadas dentro do orçamento? Porque é dentro do orçamento, gente, que a gente descobre se um trem é importante ou não. Não adianta no discurso. A gente descobre se aquilo é importante ou não no orçamento. Exatamente. Porque se tem dinheiro é importante, se não tem dinheiro não é importante. Se a nossa segurança for importante mesmo para o gestor, vai se colocar prioridade do ponto de vista orçamentário para o combate à violência contra a mulher. Mas aí o combate à violência contra a mulher não pode ser só prender o cidadão que bate na mulher. Porque esse país fez uma opção na Constituição de 88. E essa opção foi pela recuperação de quem comete crime, não foi pela pena de morte, pela prisão perpétua. Então esse cidadão vai voltar. Ele vai voltar para a sociedade. Ele vai namorar outra mulher. Ele vai se casar com outra mulher. E achar que só porque ele ficou preso, ele aprendeu, é muito otimismo da nossa parte. Então a gente tem que construir a rede também, inclusive cumprindo efetivamente a Lei Maria da Penha, para garantir que esse homem vai ter formação, que esse homem vai aprender sobre misoginia, que esse homem vai aprender sobre as formas de controle à mulher, as formas de violência contra a mulher, porque a nossa opção constitucional de 88 foi recuperar quem comete delito. Então, se esse homem vai voltar para a sociedade, que ele volte para a sociedade capaz de ser um homem que não vai mais reproduzir violências, porque senão só vai trocar a vítima, só vai trocar a mulher. E aí, para fechar isso mesmo, porque eu concordo plenamente com os 3 pontos que a Cláudia trouxe, mas eu queria me aprofundar em 2, que ela falou primeiro da segurança e segundo da questão econômica. Para a mulher trabalhar, a mulher precisa ter uma estrutura pública do Estado. Ela precisa ter uma rede de apoio para ela. Eu estava brincando esses dias que uma amiga separou e aí ela estava contando que a família do ex-companheiro dela estava indignada porque ela está pedindo pensão porque ela não trabalhava. Ela trabalhava, só que ela trabalhava dentro de casa. E agora ele está pagando uma pessoa, uma ajudante, para fazer o trabalho que por todo o tempo de relacionamento ela fez de graça. Então, não era amor, era trabalho não remunerado, né? Então, agora que ela está separada, ela está pedindo uma pensão e uma partilha de bens. E ela vai ganhar, porque a jurisprudência está muito consolidada nesse sentido, né? Mas o que ela vai viver até ela ganhar? E mais, quando ela ganhar, como ela vai conseguir voltar ao mercado de trabalho formal com 2 meninos numa cidade, 2 meninos pequenos, numa cidade em que que é a minha cidade, a gente só tem creche a partir de 2 anos e em número insuficiente para as mulheres que precisam. Como que ela vai trabalhar? Então, assim, tem que ser feita uma estrutura pública mesmo, porque não adianta Política pública. estimular que a mulher trabalhe sem a gente ter creche, sem a gente ter outras ferramentas do trabalho do cuidado. E para isso tem que reconhecer que o trabalho do cuidado não é amor, que o trabalho do cuidado é trabalho. É trabalho e tem que ser garantido pagamento, condições, tudo mais. Então, eu acho que eu queria aprofundar nesses 2 pontos, mas eu concordo com os 3 que a Cláudia trouxe. Exatamente. Bom, Cláudia, como você percebe a evolução e a participação feminina no Tocantins e quais são os obstáculos que ainda precisam ser vencidos para garantir uma representação equitativa das mulheres tocantinenses? Lá no Tocantins, nós, assim, a gente avançou, a gente vem avançando, na verdade, né? Especialmente nesse quesito da mulher, porque, ao contrário da Lohana,
O nosso governador, ele tem um olhar muito voltado para essa questão da mulher, e tanto é que uma demanda antiga, ele criou a Secretaria da Mulher, Ah, que legal. né, e nós Muito temos bom. uma secretária lá que tem feito um trabalho extraordinário e uma primeira-dama que abraçou essa causa. Então a gente tem realmente, eu estou muito esperançosa que a gente vá avançando cada vez mais nessa questão da ocupação do espaço da mulher, em projetos como esse que garantam o sustento da mulher. Eu mesmo tenho um projeto de lei que está tramitando, né, é um projeto de lei que, incentiva um projeto de empreendedorismo feminino e que já tem também um recurso de fomento para que ela comece a sua atividade e com isso ela já consiga se sustentar, e vários outros projetos de lei que possam fortalecer essa rede que é necessária para tirar a mulher, porque uma coisa está muito entrelaçada na outra. A violência contra a mulher e essa questão da Dependência. dependência financeira que ela tem. Então ela acaba voltando para o Sempre. ciclo. E sem a política pública, Então, assim, diferente do estado dela, a gente tem trabalhado, a gente tem conseguido fazer um trabalho harmônico na Assembleia Legislativa, temos o apoio do nosso governador que criou a secretaria. Naturalmente, esse orçamento ainda não é suficiente, mas ele vem aumentando esse orçamento aos poucos. Acredito que esse orçamento tem que ter esse olhar mais de Brasília mesmo, tem que vir mais de Brasília, porque nós estamos falando de uma rede de proteção à mulher imensa, não é só uma questão pontual aqui, outra ali, é toda uma rede que tem que se comunicar, né? Então, nesse quesito, eu acredito que a gente tem avançado um pouco. Na questão da ocupação do espaço, você vê, são 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, nós somos apenas 3 mulheres, olha, então é muito pouco, né? Na Câmara de Vereadores da nossa capital, hoje a gente tem 6 vereadores, mas ainda não alcançamos os 30%. Então, assim, eu acredito que essa questão ela tem que ser levada com mais seriedade. É claro que, como a Lohana colocou aqui, nós mulheres, né, estamos melhorando um pouco a cada ano, a cada momento que se passa, né? Porém, está se debatendo aqui na Câmara Federal a questão dos 30% das cadeiras legislativas, né. Eu acredito que a gente tem que dar um olhar a esse projeto, porque, assim, hoje a gente tem 30% do orçamento para as mulheres fazerem campanha. Mas é uma luta danada, porque o que a gente vê hoje são mulheres que entram ali só para fazer número, e na verdade elas não vão para a rua e elas não buscam o voto. E é necessário que a gente faça uma campanha muito forte para que elas possam acreditar nelas mesmas e que elas vão para as ruas, peçam os votos, que elas possam ir realmente à luta para poder fazer a diferença. Mas a gente tem visto que isso não tem dado resultado. Então, essa garantia desses 30% das cadeiras, eu já falava isso desde que eu era vice-governadora, tem. é uma dívida histórica que as mulheres têm. Então, eu acredito que a gente tem que começar de algum lugar, né? Eu entendo que é muito importante um projeto desse para que tenha a garantia de 30% dessas cadeiras às mulheres. Concordo. Na realidade ele existe, só está engavetado, né. Né, ele Ele precisa sair da sair da gaveta pra gaveta, realidade, porque isso é bom para a sociedade, é o que a sociedade quer, é o que a sociedade busca, no meu entendimento. Então eu acho que é um tema que tem que ser visto com mais seriedade e a gente sair do discurso, porque como eu digo, né, o preconceito ele é velado. Os homens eles falam que têm igualdade, mas a gente Tem nada. tem nada, É. a gente sabe que não tem. E tá difícil esse projeto passar. Para entrar 30% de mulher tem que sair, né. e a maioria deles é homem, eles que têm que votar, É, mas difícil. assim, a gente tem que pegar eles Claro, no pulo e continuar. falar: "Uai, o que você fala da sua boca é o que você". Olha que mineira, a Cláudia soltou um ai aqui na maior naturalidade. Ah, gostei dessa, gostei, gostei. Pronto. Gente, olha só, a importância, de nós termos 2 estados, né, tão extremos, mas a gente quando traz para a realidade, a gente vê que Tocantins, com relação às políticas, né, pra mulher, até tá melhor do que o governador lá, que minha deputada é oposição. Mas olha só, Lohana, uma curiosidade também, teve alguma articulação política que se tornou a mais marcante para você dentro da Assembleia e da Câmara, né, nessa saída da Câmara para a Assembleia, aquela sua vitória suada, que você lutou lá na Câmara e acha que na Assembleia vai continuar lutando e vai vencer?
Lá na Assembleia, eu percebo que a gente tem atuado melhor, porque nós somos mais deputadas. Eu sou líder da bancada feminina lá da Assembleia e nós temos a maior bancada feminina da história da casa. Olha aí. Somos 15 parlamentares dos 77 deputados. Somos 77 Ainda deputados é estaduais. pouco, mas... E ainda somos poucos, mas na Isso. última legislatura eram 11 deputados estaduais, então a gente foi de 11 para 15. E eu tô vendo as possíveis candidatas a deputadas estaduais na próxima eleição lá de Minas, vereadoras se movimentando, prefeitas se movimentando, são muito boas. Eu tô achando que a gente vai aumentar bem essa quantidade de deputadas. Glória a Deus. Tomara, amém. Mas o que eu percebo é que assim, as lutas elas se repetem, mas ganham espaço e ganham poder e capilaridade à medida que a gente está num cargo em que a gente consegue vocalizar essas lutas mais, né? Então, por exemplo, uma luta nossa de vida é essa questão da dignidade menstrual. Mas eu abracei no mandato de vereadora a pauta das mães atípicas. Essa é uma pauta que em Minas se fortaleceu muito, no país se fortaleceu muito, porque as pessoas têm mais acesso a diagnóstico hoje e elas conseguem reconhecer se o filho delas tem alguma condição específica e tudo mais. E a gente sabe que a mãe atípica sofre muito mais do que o pai atípico, né? Então, é uma luta que a gente abraçou no mandato de vereadora e que se repete hoje no mandato de deputada. E é outra questão que demonstra pra gente claramente como que tá essa questão da falta de investimento do orçamento público, porque essa mulher não dá conta de trabalhar. Ela não dá conta de trabalhar. Ela não tem estrutura, nem abaixo dos 2 anos ela tem estrutura para poder garantir atendimento adequado para o filho dela. Ela gasta todo o tempo dela e todo o dinheiro dela com terapias que o SUS, pelo menos em Minas Gerais, não dá conta de atender com a quantidade que deveria, a quantidade de sessões de fono, a quantidade de sessões de terapeuta ocupacional, de psicopedagoga, de neuro. Aí ela gasta tudo que ela tem que ela não tem para poder garantir isso por fora. Então é uma luta que a gente tinha no mandato de vereador, onde eu tive uma grande vitória, que foi conseguir ampliar a contratação dos professores de apoio lá da cidade, denunciei o prefeito na justiça e consegui na justiça, porque a gente tinha mais de 300 crianças com laudo na cidade, 70 professores de apoio. Uai, não estava muito certo isso, né? Na rede municipal. Descumprimento da lei. A gente entrou na justiça contra o prefeito teve que contratar mais, assim, 2 centenas de professores de apoio de um semestre para o outro para poder garantir o atendimento. E é uma luta que agora a gente está fazendo a nível de estado. E eu também entendo que é preciso uma articulação maior de Brasília. Porque o que a gente percebe é que cada cidade faz de um jeito. Essa questão do atendimento, não sei se você observa isso no Tocantins, mas o que a gente percebe em Minas é que, assim, se o prefeito é mais sensível à causa, o prefeito cuida com muito... E se a cidade tem mais dinheiro, porque os prefeitos são muito limitados pela questão orçamentária. Aí a cidade faz todo o atendimento, cria um centro de referência, fortalece a PAI, tem todo um cuidado, todo um atendimento. Se é um prefeito menos sensível à pauta, ou uma cidade com menos recursos, ou às vezes as duas coisas, a família fica completamente deixada. E se a família está deixada, quem está deixada é a mulher, quem está deixada é a mãe. Porque é ela que vai ter que se virar. É ela que enfrenta a frustração de ver o filho dela não desenvolvendo como poderia, porque não tem acesso a uma terapia específica. Então, a gente precisa de um norte de Brasília também, né? Do que é um mínimo de atendimento, de uma regulação e de recurso que esteja alocado conjuntamente. Perfeito. Bom, para finalizar esse bloco, para vocês, qual o papel essencial da mulher na política hoje e como avaliam o espaço que temos conquistado? Lohana. Eu acho que é um processo civilizatório a gente ocupar a política. É um processo civilizatório, é um processo de dizer se a gente quer avançar enquanto sociedade ou não. Quando a Cláudia trouxe para a gente sobre esse projeto da cota de 30% de eleitas, esse projeto não ter sido aprovado até hoje e não estar em vigor até hoje, para mim é um sintoma assim, de como que o país realmente vê as mulheres como cidadãs de segunda categoria, efetivamente, né? E o que eu percebo, pelo menos em Minas Gerais, o que eu percebo, e talvez isso aconteça também no seu estado, Cláudia, e talvez também aconteça no seu Chile, o que eu percebo é o seguinte: o homem, ele pode ocupar ali o mínimo do mínimo que ele já vai ser candidato vai ser chamado para ser candidato a qualquer coisa na eleição de vereador. Um exemplo, ele pode ser um homem que simplesmente conhece muita gente. Então, ele é um motorista de ônibus, ele tem uma mercearia, ele é um advogado que trabalha, sei lá, com direito previdenciário, então aposenta muita gente, conhece muita gente, ele já é chamado para ser candidato a vereador. Ninguém procura saber o que ele sabe, se ele junta lé com cré na cabeça sobre política, não.
ele já é chamado, porque ele é popular, porque ele conhece muita gente. Por essa mesma ótica, tá a gente certo. deveria ter todas as diretoras de escola convidadas, porque a diretora de escola já ganhou uma eleição. A diretora de escola conhece as conselheiras tutelares, as agentes comunitárias de saúde. Gente, agente comunitária de saúde conhece Deus e o mundo Tem quem conheça mais, que vai em do que elas. São amadas, são amadas. Deveriam ser convidadas e não são convidadas, porque a mulher, para que ela seja vista pelos chefões dos partidos como alguém que pode merecer, talvez, quem sabe, ser candidata e dar uns 100 votos para a chapa, como no município, ela tem que ser muito extraordinária. Então, assim, eu acho que tem um erro de que, desde o início, a gente não é chamada nem para concorrer. E aí, mulheres que têm potencial para ganhar eleição, para fazer mandatos brilhantes, ninguém provoca elas, ninguém diz a elas: você já pensou em entrar pra política? Porque ninguém fala isso pra gente quando a gente é criança. Eu fui provocada por um amigo que estava imerso no ambiente político e falou, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, eu acho que falta esse olhar, inclusive, para que a gente tenha capacidade. Sabe essa coisa de headhunter de empresa? De buscar os melhores quadros para os cargos? Eu acho que falta esse olhar para as lideranças femininas. E eu acho, assim, só para complementar o que a Lorena falou, que a gente precisa também incentivar essas mulheres, né? Despertar isso dentro delas, esse brilho e essa capacidade que elas têm. Porque, assim, muitas também fogem um pouco dessa Não questão. quero saber Não, de política. não quero entrar porque, assim, esse ambiente já está tão contaminado pelo machismo. Exatamente. Que elas falam, gente, eu vou lá, vou me dedicar, vou deixar minha casa, meus filhos, vou andar, vou pedir voto no frigir dos ovos, né? Eles estão ali, eles têm mais dinheiro, eles têm mais influência, como você falou, e não vai adiantar de nada. E a gente precisa quebrar esse paradigma, entendeu? Eu acho que é por aí. E, naturalmente, esses 30% de garantia da cadeira era fundamental, É o meu porque ela sonho já de ia consumo. com a certeza que ela estava buscando a cadeira dela, entendeu? Então, isso precisa passar, essa falta ela tem que ser dita, a gente não pode esmurecer, entendeu? É o que você falou, a mulher tem que ter resistência e tem que bater, porque aquele ditado, água mole, pedra dura, tato baixo até que fura. E fura E a mesmo. gente não pode ficar lá diante Com disso, certeza. porque é fundamental isso para que a gente possa resgatar essa dívida histórica e, né, finalmente conseguir começar de um patamar que seja. Olha, nós estamos falando de 30%. Deveria ser era 50-50, mas estamos falando de 30% de começo, Equidade, né? entende? Então, assim, a gente precisa bater nessa tecla É. aí. Bom, agora vamos para algumas perguntas mais rápidas, tá? Eu sou péssima de bate-bola. Você é boa de bate-bola, Cláudia? Não, eu adoro, viu? Mas eu sou péssima. Qual foi o maior aprendizado de vocês até aqui? O maior Ainda devo para a Lorena pensar, né? o maior aprendizado que eu tive até aqui na política, quando eu entrei na política, é a escuta. É você saber ouvir, escutar. Eu acredito que essa ferramenta de você conseguir ir na comunidade, escutar, conectar com aquela necessidade daquela comunidade é a ferramenta fundamental da política. É só quem calça o sapato é que sabe onde o calo aperta. Não adianta você querer vir com um projeto de cima para baixo. Você tem que estar do lado, conectada. Então, assim, eu aprendi muito isso na política e isso me tornou uma pessoa mais empática. A minha empatia ela aumentou muito mais. Porque eu tive a condição de estar lá, ouvir, me colocar no lugar da pessoa. E aí a gente. Eu já sei até qual é o da Lohana. Qual que é? Esperar. Ah, meu Deus. Vamos lá. Maior aprendizado. Mas a escuta é muito poderosa mesmo, né? Tem gente que acha que político bom é o que é bom de discurso. Eu acho que é o que é bom de ouvido. A coisa que eu mais aprendi foi a lidar com o tempo. Porque o meu tempo é muito diferente do tempo da política. Mas a gente quer as coisas muito pra ontem, né? A gente que tá vendo a dor da mulher, que tá vendo a dor da criança, que tá vendo a dor do estudante, que tá vendo a dor das pessoas que mais contam com a política pública pra poder ter suas vidas avançando. E a gente fala assim, caramba, não podia estar demorando tanto tal coisa e etc. E o que eu percebo é que a gente tem a perspectiva de estar ali sempre empurrando para as coisas andarem um pouquinho mais rápido, mas entendendo também que certos processos exigem um tempo deles mesmos para poder amadurecer. E não adianta querer
respeitar isso demais. Então eu aprendi muito a entender que o meu tempo não é o tempo da política. E às vezes, assim, é até bom que não seja, porque aí dá pra gente corrigir, dá pra gente melhorar, mas às vezes dá muita raiva. Pela resposta dela com relação à deputada de oposição, era esse, né, que ela é muito acelerada, a Lohana é muito acelerada, a equipe dela que o diga. Então esse eu acho que ela está aprendendo na Câmara e na Assembleia, desacelerar, mesmo que não deixando as coisas não acontecerem. É. Foi a resposta foi a que você deu de Eu era muito mais impaciente do que hoje. exatamente. Muito mais. Eu sei que eu acompanho desde, né. Então, qual a marca vocês querem deixar na política? Pode ir, você tá tão pronta para responder. O bate e volta tem que Olha, ser a marca que eu quero deixar na política, como eu sempre digo, eu não sou deputada, eu sou Cláudia Leles, eu estou deputada por uma missão confiada por Deus e pelo povo do Tocantins. Então, assim, eu tenho, muito claro dentro do meu coração que eu quero deixar um legado com verdade, com compromisso, com justiça social, especialmente que defenda as bandeiras que eu acredito. Nosso mandato, ele defende bandeiras muito claras, quando se fala em Partido Verde, Cláudia Leles, Marcelo Leles, no estado do Tocantins. Todos já sabem, a gente defende o meio ambiente, nós estamos com um projeto agora que tem sido reconhecido mundialmente, que é a primeira venda de créditos de carbono, né, no modelo jurisdicional do mundo, é no Tocantins. Então, isso foi uma luta de anos e anos, mas assim, muitos anos, né? 15 anos, desde que eu sou vice-governadora, eu aprovei 2 leis junto com meus colegas, né? Ninguém faz nada sozinho. Aprovamos na Assembleia 2 leis importantíssimas, uma que criou o Fundo Clima para poder receber esse recurso da venda dos créditos e outro que instituiu a política, as políticas públicas, né, de créditos de carbono. Então foram fundamentais para esse processo acontecer. Há uma outra, bandeira muito clara é a questão do turismo e Isso. o turismo como fonte de geração de emprego e renda mesmo, para dar Show. oportunidade às pessoas. É turismo de evento, é turismo religioso, é turismo o ecoturismo, o turismo indígena, o turismo de pesca. Então a gente trabalha tudo o que o nosso estado pode explorar no turismo, porque graças a Deus temos um estado assim abençoado por Deus que tem um potencial turístico imenso. Hoje a primeira fonte é o agronegócio. E então você já pensa que a direita lá tem uma força grande, porque é o agro que é a força política do nosso quase estado. todo o país, né. Mas a segunda fonte mais importante é o turismo e, naturalmente, a terceira bandeira mais forte que a gente defende, né, não é a terceira, é a primeira, eu conferi, é a questão da mulher, né, da defesa da mulher, dela ocupar esse espaço, e a gente defende muito também, fortemente, a questão do idoso, viu. E aí eu preciso dizer novamente, eu, graças a Deus, eu tive a sorte de estar fazendo parte de um governo, sou base de um governo que tem esse olhar sensível. Nosso governador, ele tem um neto, né, autista, então ele tem um olhar muito forte para essa questão, né, dos professores de apoio, de ter esse ambiente adequado para essas crianças. É claro que ele não consegue fazer tudo, mas ele tem feito isso. A gente tem uma primeira-dama que também tem um olhar muito forte para a questão do idoso. Então mulher, criança e idoso lá no Tocantins Tá bem cuidado. tá bem Tá tá avançando. avançando, Porque assim, mas tá melhor do que Minas, pelo visto. tudo elas mas está melhor, está Que bom, avançando. Inclusive, perfeito. eu tenho um projeto de lei agora dos idosos para poder a garantir junto aos cartórios também, né, que não Perfeito. aconteça esse abuso, né, financeiro, de passar a perna no idoso, quem está tomando de conta, quem que a gente vê acontecendo no Brasil. Ok. E a Lohana? Que Eu quero deixar um legado de trabalho. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais eu fico que elogiam e eu fico muito feliz é quando alguém fala assim: "Lohana é muito trabalhadeira, a equipe da Lohana é muito trabalhadeira". É uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que não tem elogio que pode fazer a mim que vai me deixar mais satisfeita do que esse. Então, eu gosto muito de quando uma pauta chega na nossa mão, lá na assembleia, as pessoas terem certeza que a gente vai encaminhar aquilo. E pode ser que a gente não consiga, porque nós não conseguimos tudo no mundo, não tem jeito. Mas todo mundo sabe que se colocar uma demanda na minha mão, na mão da minha equipe, a gente vai mexer o doce, a gente vai tentar fazer aquilo avançar. Muitas vezes a gente consegue, outras a gente não consegue. Então, assim, trabalho nas nossas áreas prioritárias. Então, a área prioritária do mandato é a educação. A gente não falou muito de educação aqui hoje, mas a área prioritária do mandato é a educação e eu tenho uma relação muito próxima com a UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Então,
É uma pauta prioritária do mandato. Quero ver a UENG avançar e ocupar espaços brilhantes que a gente sabe que universidades estaduais podem ocupar. Tá aí a USP, tá aí a UERJ para mostrar isso pra gente, né. E então a gente saber que as pessoas vão identificar na gente: a Lohana trabalhou pela UENG, a Lohana trabalha pela educação pública, isso é muito legal. A pauta da cultura que a gente tem apoiado imensamente no mandato, e aí entendendo que Minas Gerais tem mais de 50% dos patrimônios tombados do país. Isso não é pouca coisa. A gente deveria estar explorando isso do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da cultura, muito melhor do que a gente está efetivamente. Inclusive, as rotas turísticas do estado deveriam estar sendo mais divulgadas e a gente não percebe isso acontecendo hoje no estado como deveria. Nosso carnaval se fortaleceu demais, isso é muito positivo, mas a gente tem outras tantas manifestações que mereciam atenção. E além disso, a gente precisa garantir o recurso ali para o ano inteiro, que é o que a gente briga para liberar o Fundo Estadual de Cultura. A defesa das mulheres, que é pauta prioritária no nosso mandato, e a gente falou sobre ela Eu fico extensivamente. feliz. E a defesa do meio ambiente. Minas Gerais é o estado que tem a maior área de Mata Atlântica preservada ainda do país. E assim, a Mata Atlântica está em frangalhos, né? Então, se Minas é o estado que mais tem Mata Atlântica, que a gente cuide e preserve essa Mata Atlântica. A gente tem 3 biomas, a gente tem muita água no estado e a gente tem um agro forte também, mas a gente tem um agro moderno que entende que dá para produzir, que dá para plantar, que dá para vender, que dá para exportar sem destruir e que, para além de dá para ser, eles defendem que deve ser. E é com esse agro moderno que eu entendo que a gente tem que costurar, inclusive, a nossa defesa do meio ambiente. E a gente tem um agro atrasado. A gente tem um agro atrasado que acha que o negócio é passar correntão, arrancar árvore, botar fogo em tudo. E esses aí, eles estão sendo... Sabe aquele poema do Mário Quintana que fala assim, eles passarão, eu passarinho? Eles passarão para lá tranquilo. Só que a gente não pode deixar que enquanto eles estão passando, eles destruam tudo e não fique nada para quem vem depois. Sim. Então, eu quero, para fechar, falei que eu era péssima de ser objetivo, desculpa. O meu principal legado eu quero que seja de trabalho, das pessoas falarem, a Lohana é trabalhadora e a Lohana trouxe resultado para Minas Gerais. Tá, mas eu acho que essa pergunta ela vai responder de primeira. Primeiro passo para quem quer ser candidata. Procure um partido e venha para o PV de preferência. Pronto. Vou repetir. Pronto. Faço lá da Ai, ai. Em Minas e em Tocantins você vai ser bem tratada. Tem vários estados que a gente sabe disso. Eita, tá complicando o negócio aqui. Ser mulher no legislativo em uma palavra. Trabalho. Eita. Duro. Muito. Foram 3, hein? Trabalho, Só uma. Equilíbrio. Isso aí. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio e antes de nos despedirmos, quero abrir um espaço para que as nossas convidadas, Lohana e Cláudia, deixem as suas mensagens finais. Eu só quero agradecer em seu nome, Shirley, agradecer a todo o nosso partido, a nossa executiva nacional, ao nosso diretório nacional, te parabenizar pelo seu grande trabalho à frente da Secretaria Nacional nossa, porque para a gente é muito importante ter uma mulher que serve como referência, que a gente pode contactar, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode pedir orientação, e a gente sabe que no PV Mulher a gente nunca pede ajuda e fica sem resposta, nunca pede ajuda e fica largado na estrada. Então, isso fortalece a gente muito e você me deu uma relação e uma confiança dentro do partido que eu sou eternamente grata. Queria agradecer também em nome da Damires, que é a nossa secretária estadual de mulheres, nossa vereadora, muito competente, pré-candidata a deputada estadual, porque ela me traz os mesmos registros de que você tem ajudado muito, que você tem apoiado muito, então isso pra gente é muito positivo. Agradecer muito a Cláudia, porque eu fiquei apaixonada te ouvindo, acho que você deve fazer um grande trabalho, o que eu acompanho eu já vejo o que é, e agora eu vou acompanhar mais de perto, porque com certeza você se torna uma inspiração pra mim a partir dessa conversa. Obrigada, viu? Eu quero sim agradecer muitíssimo também o espaço e te parabenizar, Shirley. Olha que bacana esse espaço, né? Esse espaço de troca de experiência, né? De troca de projetos, o quanto isso não vai engrandecer o nosso trabalho enquanto mulheres, o quanto uma não pode aprender com a outra. Eu quero, assim, agradecer muitíssimo eu ter tido essa experiência com a Lohana, uma jovem. Lohana tem 30 anos, eu tenho 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Ou seja, minha filha mais velha é mais velha que a Lohana, né? E eu tenho uma Mas você teve menino jovem. na verdade, a minha filha é mais ela menteada, né?
mas tenho como minha filha de coração. A minha filha vai fazer 30 anos agora, então, assim, é uma inspiração, não só para as mulheres, mas para os jovens também. A gente precisa incentivar nossa juventude, essas mulheres a vir para fazer a política, a boa política, e te agradecer muito pelo espaço e te parabenizar. Você que é nosso esteio. A Shirley é um exemplo de mulher, porque ela está ali sempre estendendo a mão, sendo um suporte para as outras e sempre assim, buscando o brilho das outras, do partido é o seu brilho, e eu sei disso, é isso que você traz dentro do seu coração. E eu acho que essa que é a missão, o caminho. Então, quero Eu te já tô na agradecer idade por do isso. choro, hein? Cuidado. Todo mundo aqui só falou verdade. Só um beijo aí para toda a executiva nacional do nosso partido. A gente sabe, a gente que já está nesse partido já tem alguns anos, sabe? Lohana, muitos anos. É o único partido que eu fui filiada na minha vida. Que Então, legal. tem uma história grande com o PV. Deixar um grande abraço a todos, né? Eu falo, o PV é o partido, mas é uma grande família, né? Com A certeza. gente briga, discute, mas no final Mas das no contas, nós final, lá juntos, é. unidos pelo Partido Verde, e nós vamos ter um partido cada vez mais forte. Não vamos deixar a pedra cair, não. Muito. E se depender de nós mulheres, não vamos mulherar, com certeza, né? Bom, gente, foi uma honra, né, ter vocês aqui compartilhando conhecimento, histórias, né? E então é inspiração e fortalecer ainda mais a rede de transformação. Então, se você, né, que está aí, gostou, né, da nossa conversa, se prepare que terão mais conversas. Compartilhe, porque quem acredita em uma política mais justa, né, com mais equidade, né, com certeza, vai transformar a política no nosso Brasil, que está bem complicada. Então, um grande beijo, né? No próximo episódio, nós vamos conversar muito mais com outras mulheres. Vamos conversar com homem também, né? Você que está aí assistindo, você vai ter uma surpresa nos podcasts. Então, um grande beijo. Só tenho que entregar aqui uma lembrança aqui para as nossas convidadas. Oi, Aqui, Adorei. a bolsa do PV Mulher. E aí tem uma caneca. já amei a caneca, Caneca. vamos mulherar, já vou levar. Ai, tem uma agendinha de pequenas anotações e o bota do PV Mulher, né? Que já está. Mulherar, eu já vou te contar o que vai acontecer. Sim, me O conta. Marcelo já vai pegar para ele, porque ele adora essas cadernetinhas de ficar anotando. Já vai botar. Então, já vamos mandar uma pro nosso presidente. Adorei, obrigada. Mandar para ele não usar a sua. Né, assim? Como é que vai?